Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel. Maciel, você vai ao YouTube, blog, Facebook também. Liturgia referente ao dia 9 de abril de 2025, quarta-feira, na quinta semana da quaresma, no ano litúrgico C, cor roxa, rito, missa própria e prefácio da quaresma. Eu transmito sempre aqui a palavra de Deus, oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística e também dos grupos de oração. Primeira leitura da profecia de Daniel, capítulo 3, versículos do 14 ao 20, 24, 49a, 91, 92 e 95. Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abidênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abidênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou o seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar sua vida a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial está no livro de Daniel, também. Capítulo 3, versículos 52, 53, 54, 55, 56, 57. Refrão 52b. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No tempo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E com vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente.
A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Vamos ao Evangelho agora. Evangelho escrito por São João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É o tema central. Vamos aclamar primeiro o Evangelho? Depois o proclamaremos. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Repitamos. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão, mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à explicação do texto que está no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. A fé e a coragem desses três jovens mencionados na leitura do profeta Daniel são impressionantes, conforme está no trecho Daniel, capítulo 3, versículos de 16 a 17. Naturalmente, tiveram medo de morrer queimados, conforme o versículo 15. Mas mesmo nesse momento extremo, confiaram no poder de Deus e deram liberdade para ele agir. Libertando-os ou deixando-os morrer, continuariam confiando na sua palavra, conforme o versículo 18. Muitas vezes temos a sensação de estarmos sozinhos nos momentos de provação, perseguição, sofrimento, mas mesmo não se manifestando, Deus está sempre nos protegendo e livrando dos perigos. Se olharmos nossa história,
veremos quanta força e coragem Deus nos deu para termos enfrentado inúmeros acontecimentos e situações duras. Temos mais reflexão do livro Palavra e Vida. Vamos lá, vamos ver se fala aqui do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Tinha um companheiro que sempre citava esta frase: "A verdade vos libertará", quando discutia. Seu objetivo era afirmar que ele estava na posse da verdade. Pode-se interpretar de muitos modos, mas encontra-se seu significado, dando-lhe a resposta contrária. A mentira nos escraviza. Os que começaram a mentir, por fim se encontraram tão emaranhados na teia das mentiras que não sabem mais como sair delas. A verdade, às vezes, faz com que nos sintamos despidos, mas imensamente livres. Aceitar nossa própria realidade, verdade, é o único caminho para chegar à liberdade a qual Cristo nos chama. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. A liberdade de que fala Jesus não consiste em livrar-se de toda obrigação, de toda responsabilidade. Não é poder fazer o que bem entendemos e não ter que prestar contas a ninguém. A liberdade é fruto da missão. Trata-se de libertar-nos do pecado para levarmos vida nova, deixando Deus reinar em nossa vida. Jesus diz que seus adversários são escravos do pecado, por buscarem matar o libertador. Os adversários afirmam que não são filhos de Abraão. Jesus contesta: se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão e não perseguiriam a ele, Jesus, que é o fiel descendente de Abraão. Por fim, os adversários argumentam que o pai deles é Deus. Jesus mostra que são contraditórios. Como podem ser filhos de Deus se rejeitam aquele que o Pai enviou ao mundo? Jesus sempre severo com aqueles que não querem acreditar, os incrédulos. Vamos aos santos do dia, porque eles acreditaram em Jesus. Vamos aos santos, então? Dia 9 de abril é dia de São Máximo, bispo, que faleceu em 282. Como presbítero em Alexandria, ou seja, padre do Egito, acompanhou no exílio e na confissão da fé São Dionísio, a quem sucedeu na sede episcopal. Santo Acácio é do dia 9 de abril, foi bispo do século V, empenhou-se em resgatar os persas cativos e submetidos a duros suplícios, e após o resgate converteu-os à verdadeira fé. Santa Valdetrudes faleceu em 688, é santa do dia 9 de abril, irmã de Santa Aldegunda, esposa de São Vicente Madelgário e mãe de 4 santos. De comum acordo com seu marido, que se fez monge, ingressou num mosteiro, por ela mesma fundado. Olha que história de santos, hein? Fez um acordo com o marido e ingressou no mosteiro que ela mesma fundou. Santo Hugo de Rouen, bispo, faleceu em 730, sendo bispo de Rouen, na França, governou simultaneamente o mosteiro de Fontenelle e as igrejas de Paris e de Bayeux. Renunciando a esses cargos, morreu no mosteiro de Jumièges. Santa Cacilda, virgem, é santa de 9 de abril, faleceu em 1075. Nascida maometana, ou seja, muçulmana, ajudou compassivamente os cristãos encarcerados e depois seguiu a vida cristã na solidão eremítica, perto de Briviesca, na Espanha. Santo do dia 9 de abril, quase santo, é um bem-aventurado, beato Ubaldo de San Sepolcro, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1315. Falta apenas um degrau para alcançar a canonização. Ele é beato, né? Daqui a um tempo, se aparecer mais um milagre, ele poderá ser canonizado. Após uma juventude dissipada em Florença, na Itália, tornou-se sacerdote da Ordem do Servo de Maria.
ao ouvir um sermão de São Felipe Benício. Olha aí como é que a homilia é importante, né? A palavra de Deus sendo esclarecida. Por isso que eu trago esclarecimentos aqui, né? Interpretações. Vamos a mais um santo. Temos vários santos aqui. Agora é o Beato Tomás de Tolentino. Beato é quase um santo, né? Falta um degrau, como eu já disse, para a canonização. Tomás de Tolentino foi um presbítero, que é o mesmo que padre, e foi mártir também, faleceu em 1321. Foi um missionário franciscano martirizado em Tani, na Índia, quando se dirigia para pregar o evangelho na China. Beato de 9 de abril é Antônio Pavone. Foi um padre, um presbítero e também mártir, faleceu em 1374. Antônio Pavone foi um religioso dominicano de Savigliano, na Itália, trucidado por valdenses quando saía da igreja onde havia feito uma pregação contra essa heresia. Beata do dia 9 de abril é a Beata Margarida Routin, virgem e mártir, faleceu em 1794. Foi uma religiosa das Filhas da Caridade. Margarida Routin foi guilhotinada durante a famigerada Revolução Francesa, que matou tantos cristãos. Beata do dia 9 de abril é Celestina Faron, virgem e mártir, faleceu em 1944. Na Polônia, ingressou na congregação das Pequenas Escravas da Imaculada Conceição. E durante a Segunda Guerra, por dedicar-se às obras de caridade, foi presa e enviada ao campo de extermínio de Auschwitz. Beata do dia 9 de abril, Lindalva Justo de Oliveira, mártir, faleceu em 1993. Foi uma virgem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Olha, Lindalva Justo de Oliveira foi assassinada em Salvador por defender sua castidade. Beata Lindalva Justo de Oliveira, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santa do dia 9 de abril, Santa Cacilda, de acordo com o site rs21.com.br da televisão século XXI, Cacilda nasceu em Toledo, na Espanha, em 1050, filha de um rei. Era cristã escondidas. Era muito caridosa com os presos. Ela os alimentava quase que diariamente. Certa vez, ao chegar à cadeia, foi fazer uma visita, não é? Ao chegar à cadeia com muitas rosas, ninguém desconfiou do que estava para acontecer. Ao passar pelos guardas, as rosas se transformaram em pães que ela distribuiu aos condenados. O pai a ofereceu em casamento, mas ela se recusou. Ele mandou prendê-la, mas ela escapou milagrosamente, fugindo para o deserto e tornando-se eremita. Viveu exclusivamente para a oração. Ela encontrou um monge que a batizou, realizando seu sonho. Santa do dia 9 de abril é Maria de Cleofas. De acordo com o site rs21.com.br, da TV Rede Século XXI, Santa Maria de Cleofas, nos grandiosos eventos da redenção durante o dramático epílogo sobre o Calvário, um coro silente e doloroso de piedosas mulheres aguardava, não muito distante, que tudo fosse consumado. E quem estava lá? Estava Maria de Cleofas. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé. E a narração bíblica, em atenção para esse trecho. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
A narração é de São João Evangelista. Era o grupo das que seguiam Jesus desde quando estava na Galiléia para servi-lo, e muitas outras que vieram de Jerusalém juntamente com ele. Entre os espectadores estava, portanto, a santa de hoje, cuja presença continua vigilante ao lado do Senhor, do Salvador. Uma presença contínua e vigilante ao lado do Salvador mereceu-lhe um lugar especial na devoção dos cristãos, mais que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José, porque ela teve uma participação muito importante. Maria de Cleófas é considerada a mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico para indicar também os primos. Não eram irmãos de sangue, irmãos mesmo, biológicos, eram primos. Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. Esses são os primos. O historiador palestinense Egésipo diz que Cleófas era irmão de São José e pai de Judas, Tadeu e Simão. Olha que informação importante. Pai de Judas, Tadeu e Simão. Este último sucedeu a seu irmão Tiago, o menor, na sede episcopal de Jerusalém. A identificação de Alfeu com Cleófas, sustentada pelos antigos, traz como consequência a identificação de Maria de Cleófas como cunhada de Nossa Senhora e mãe de 3 apóstolos. Cleófas Alfeu, mãe de 3 apóstolos. Cleófas Alfeu é, além disso, um dos discípulos que, no dia da ressurreição de Jesus, indo à cidade natal Emaús, foram alcançados e acompanhados pelo próprio Jesus, havendo-o reconhecido na fração do pão. Enquanto o marido se afastava de Jerusalém, com o coração pesado de melancolia e desilusão, a esposa Maria de Cleófas, seguindo o impulso de seu coração, apressava-se a ir ao túmulo do Redentor para prestar-lhe a extrema homenagem da unção ritual com vários ungüentos. Na sexta-feira à tarde, tinha-se demorado em companhia de Madalena para ver onde haviam colocado o corpo. Passado o sábado, de manhã bem cedo, enquanto o marido voltava à casa, Maria de Cleófas, olha a história, Maria de Cleófas e as outras companheiras compraram perfumes, foram até o sepulcro e fizeram as unções. Mas não está aqui, ressuscitou, anunciou-lhes um mensageiro divino. Coube às piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro com seus ungüentos e sua dor, o privilégio do testemunho mais importante, porque procuram o vivo entre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé não vale nada e nós seremos mentirosos, dirá São Paulo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram e ressurgirão. Esta é a grande alegria que foi dada aos 11 e a todos os outros pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro, e entre elas Maria de Cleófas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate, porque você está lidando com o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Até o pai na terra dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Imagine Deus, tratando-se de nosso Pai Celestial. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado.
seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente, a todo momento, se possível, e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. É preciso crer e professar essa fé. E aí nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e atravessou paredes, subiu ao céu, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús num átimo de segundo. Um corpo com novas propriedades, não sujeito mais ao tempo e ao espaço como conhecemos aqui. Algo inenarrável, inexprimível, indizível, inefável, grandioso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.